Capítulo 96. 25º dia da Lua de Sangue. Templo de Achiron, inverno, ano 3081 após a perdição. Kalimvar esfregou os dedos nas têmporas, tentando, sem sucesso, aliviar a dor de cabeça. Mesmo com a cura proporcionada pelo poço de Eraia, seu corpo gemeu enquanto ele permanecia sentado na cadeira atrás da mesa de Veratin. A chuva batia com força na janela atrás dele, e a vela estava quase apagada, sua chama a última fonte de luz no escritório. Ele se recostou na cadeira e olhou para a escrivaninha e as pilhas de livros. Aqueles que encontrara no escritório de Gildrick, e outros que Poldor lhe trouxera, todos com páginas faltando. Os diários dos antigos grão-mestres estavam espalhados pela escrivaninha, fitas marcando as páginas que Kalimvar considerará importantes. Parecia haver cerca de 1000. Com a partida de Gildrick, Kalimvar decidiu passar seu tempo no templo, buscando desesperadamente qualquer indício do que o observador havia descoberto antes de morrer. Parecia uma tarefa impossível, mas o mesmo se podia dizer de perseguir cada convergência que surgia pelo continente enquanto a lua de sangue tingia o céu. Se Poldor estivesse certo e Gildrick de fato tivesse encontrado algo, Kalimvar precisava saber o que era. Qualquer coisa, qualquer pista ou indício, era melhor do que enviar os cavaleiros para morrer em batalha após batalha que não significava nada. Eles haviam perdido tantos cavaleiros desde o surgimento da Lua de Sangue que Kalimvar mal reconhecia seus próprios irmãos e irmãs. E finalmente entendeu por que Veratin demorará tanto para repor a cavalaria. Seu velho amigo fora lento e cauteloso na seleção, algo que Kalimvar não podia se dar ao luxo de ser. Muitos desses novos cavaleiros possuíam o coração e a mente de um cavaleiro, mas lhes faltavam as habilidades e a resistência para o combate. Alguns portaram o sigilo menos de um dia antes de encontrarem seu fim. E muitos conheciam os caminhos da guerra, mas careciam das qualidades do coração e da alma. Kalimvar tentará tomar a iniciativa, tentará parar de ficar parado esperando, parar de reagir e começar a agir. Mas agora ele sabia que estava fazendo o jogo de Efialtir. Ele havia enfraquecido sua própria posição, e quando chegasse a hora, se é que chegaria, de Fanny ou os Filhos de Sangue tentarem usar o coração para enfrentar Efialtir, a cavalaria estaria fraca demais para lutar contra eles. Enquanto falava, ele podia sentir a irmã Capitã Oliria e metade da cavalaria lutando em um forte de Lor, nos confins do norte de Lodar. Os dias estavam se esvaindo rapidamente, e a lua de sangue logo se poria. Se não encontrassem o coração até lá, ao menos se consolaria com o fato de que teria mais 400 anos para fazê-lo. Eu não fui feito para isso, Veratin, sussurrou Kalimvar. Meu lugar é na batalha, ao lado de meus irmãos e irmãs, com uma lâmina da alma em meu punho e prole de sangue sob minha bota. As páginas da história sempre foram seu domínio. A falta de resposta o incomodava profundamente. Você sempre usava o silêncio para vencer nossas discussões. Kalimvar soltou um longo suspiro. Ele não conseguia se lembrar da última vez que havia dormido por mais de 1 hora. Seus olhos ardiam e seu pescoço estava rígido como uma tábua. Isto é inútil, sussurrou para si mesmo. Sentia como se já tivesse lido todos os livros do templo 1000 vezes, embora soubesse que mal tinha arranhado a superfície. Eles ainda não tinham encontrado o livro que Gildrick estava lendo, nem nenhuma das páginas que faltavam dos outros livros. Ele e Poldor não haviam dito isso em voz alta, mas ambos sabiam a verdade. Havia um traidor dentro do templo, ou pelo menos em Ardou. Páginas não se arrancavam sozinhas. Se as páginas desaparecidas fossem do livro de receitas andarcianas do grão-mestre Invictus, Kalimvar não teria dado muita importância. Mas não era o caso. E se havia um traidor, então Kalimvar não conseguia acreditar que a morte de Gildrick não tivesse sido um ato premeditado. Além disso, se o traidor não era a observadora Thalia, então quem era? A ideia de que alguém em Ardou pudesse tê-los traído fez Kalimvar estremecer. Ele se inclinou para frente e pressionou a testa contra as páginas do livro à sua frente. Era o mesmo livro que encontrara no colo de Gildrick, uma história do povo de Ardou. Porque esse foi o último livro que você leu, meu velho amigo. Kalimvar sabia que lhe faltava algo. Algo que estava bem ali, à sua frente. A porta rangeu ao abrir e Huon entrou com um prato fumegante de legumes assados e fatias de cordeiro. Ela era a única coisa que lhe trazia um mínimo de paz. Diretamente das cozinhas, disse Huon, afastando o livro diante de Kalimvar e colocando o prato em seu lugar. Você deveria estar dormindo. Kalimvar olhou para o vapor que subia da comida enquanto falava, movendo lentamente o olhar para Huon. Dormirei quando você dormir. Você só voltou há 1 hora, Huon. Não me dê sermão, Kalimvar, você só vai se tornar ainda mais hipócrita do que já é. Huon caminhava ao longo da estante de pedra,
passando os dedos pelas bordas dos pergaminhos. Uma vez perguntei a Veratin se ele havia lido todos eles. O que ele disse? Ele riu. Huon balançou a cabeça. Parou, batendo o dedo na lombada de um livro encadernado em couro vermelho. Coma essa comida enquanto está quente, e depois lutaremos. Não tenho tempo para treinar, Huon. Nenhum de nós tem. Você ficou aí sentado com a cabeça enfiada nesses livros por dias a fio. Treinar ajuda a clarear a mente. Eu disse para o Yldris nos encontrar no ringue de sparring. Não é uma questão. Kalimvar começou a argumentar, mas desistiu. Ele nunca vencia discussões com Huon, ninguém vencia. Kalimvar devorou a comida à sua frente enquanto Huon o encarava com horror nos olhos. Você podia ao menos ter respirado fundo. Não há tempo para respirar. Kalimvar pegou o prato vazio e caminhou em direção à porta, mas logo se virou e acariciou o rosto de Huon com a mão livre. Ele a encarou nos olhos por um longo momento e então a beijou. Obrigado por nunca ter duvidado de mim. Ela pousou a mão sobre a dele. Isso tem dois lados. Os dois saíram do escritório e caminharam pelos grandes salões do templo, seus passos ecoando. Está tudo muito tranquilo esta noite, disse Kalimvar enquanto caminhavam, olhando para os corredores vazios. O observador Poldor está em vigília em Ardou, disse Huon. Ele veio falar comigo mais cedo para ver se os outros observadores e os ajudantes do templo poderiam ter algumas horas de folga. Ele veio até você. Huon assentiu com a cabeça. O incidente com Thalia deixou muita gente apreensiva, Kalimvar. Kalimvar rangeu os dentes. Eu errei ao tratá-la daquela forma. Errou mesmo. Você já se desculpou. Kalimvar balançou a cabeça, mordendo o lábio. Eu deveria ter feito isso. Ele mordeu o lábio novamente. Eu farei. Huon guiou Kalimvar pelo templo até as arenas de treino, onde encontraram Yldris. Huon pegou uma espada do suporte e jogou para ele. Melhor de 5. Exatamente como Huon havia dito, o movimento dos corpos e o choque do aço acalmaram a mente de Kalimvar, concentrando. O mundo ao seu redor silenciou, as vibrações sacudindo seus braços enquanto ele e Huon giravam um em torno do outro. O suor escorria por todo o corpo de Kalimvar, sua camisa colada ao peito e aos braços, o cabelo grudado na testa. Ele se abaixou para bloquear o ataque de Huon e, em seguida, girou a lâmina para golpeá-la no ombro esquerdo. Huon desviou o golpe e desferiu um golpe baixo com a lâmina de Kalimvar. E naquele instante, Kalimvar finalmente compreendeu. Horas e horas debruçado sobre os livros de Gildrick e batendo a cabeça contra a mesa, e tudo o que conseguirá for uma dor de cabeça. Mas com a mente lúcida, ele entendeu. Aquele breve momento de euforia foi interrompido quando a lâmina cega de Huon o atingiu no estômago. O golpe lhe tirou o ar dos pulmões, e ele caiu para trás na areia, tossindo e ofegando em busca de ar. Enquanto Huon estava de pé sobre ele, a tosse se transformou em riso. Eu não bati na sua cabeça, né? Perguntou Huon, estendendo a mão. Kalimvar aceitou a mão dela e se levantou com a ajuda de Huon. Ele balançou a cabeça. Uma história do povo de Ardou, disse ele, balançando a cabeça. Tem certeza de que ela não bateu na sua cabeça? Perguntou Yldris. Não. Não. Sim, tenho certeza. Não, ela não bateu na minha cabeça. Na noite em que Gildrick foi morto. Morto. Huon olhou nos olhos de Kalimvar. Continue. Ele tinha vários livros abertos em seu escritório. Uma história do povo de Ardou e uma lista de todas as pessoas que ingressaram na Ordem dos Observadores. Huon fez um gesto para que Kalimvar continuasse. Se houver um traidor, alguém que... Ele hesitou, sem querer dizer as próximas palavras em voz alta, mas sabendo que eram verdadeiras ao mesmo tempo. Alguém ligado a Efialtir, talvez Gildrick acreditasse que eles remontam à rebelião de 21-5 após a perdição. Talvez até que seus ancestrais tenham sido trazidos após a decisão do Grão-Mestre Invictus de admitir os refugiados de Lurinel. Enquanto Kalimvar falava, ele conectava mais fios da sua mente. Gildrick estava tentando estabelecer uma conexão, tentando dar sentido a tudo isso. Um peso enorme se formou em seu estômago. Gildrick acreditava que havia um traidor entre os observadores. Isso não pode ser. Huon olhou para ele incrédula. Então, o que aconteceu com o outro livro, aquele que desapareceu, aquele de que Poldor falou? E a menção de Gildrick a um deus morto? O coração de Kalimvar afundou. Eu não sei. Passos apressados ecoaram nos degraus de pedra que levavam à sala de treino,
e o observador Poldor apareceu na entrada. Grão-mestre. O que foi, Poldor? O que houve? Vocês precisam ver isso agora. Vocês estavam certos. É a observadora Thalia, explicou Poldor enquanto guiava Huon, Kalimvar e Ildris de volta pelo templo até os aposentos da observadora. Eu não conseguia tirar isso da cabeça. A morte de Gildrick, o livro desaparecido. Thalia, tudo. Mas foi você quem me disse que ela não estivera nos aposentos do observador naquele dia, Poldor. Você a defendeu. Eu sei, mas sempre me ensinaram a nunca deixar uma pergunta sem ser feita. As páginas daqueles livros foram arrancadas, Kalimvar, e eu procurei por toda parte o livro que Gildrick estava lendo. Ele sumiu. Poldor virou à esquerda por um longo corredor, depois à direita no seguinte, a porta dos aposentos dos observadores à frente. Realizei a vigília esta noite em Ardou e disse a todos os observadores e a todos os funcionários do templo que você havia exigido que comparecessem. Uma vigília em memória dos cavaleiros perdidos, as almas corajosas que deram tudo para preservar nosso mundo. E por que você não está lá? A observadora a tia lidera. Poldor atravessou a porta e entrou nos aposentos da observadora. Saí sorrateiramente perto do início. Ele parou na antecâmara. Os livros que Gildrick estava lendo em seu escritório, creio eu. Ele achava que o traidor era um observador. Poldor sorriu. Exatamente. Embora eu não tenha certeza se ele tinha certeza de que havia um traidor, ele suspeitava de um. Desde que percebeu quantas páginas haviam sido arrancadas de certos livros, o conhecimento obscurecido. Havia pistas. Por que ele nunca veio falar comigo sobre isso? Receio que isso tenha sido obra minha, grão-mestre. Sua. Convenci Gildrick de que não havia provas suficientes. Que a sugestão de um traidor dentro do templo, de todos os lugares, era algo que deveria ser tratado com extrema cautela. Que não deveríamos ir até você até termos mais informações. Então Gildrick morreu. Kalimvar não disse as palavras em voz alta. Ele não queria que Poldor carregasse o peso delas. O homem tinha boas intenções. Por favor, disse Poldor, gesticulando para que Huon e Kalimvar o seguissem. Enquanto os outros participavam da vigília, tomei a liberdade de revistar todos os cômodos. Você fez o quê? Poldor, isso está além da sua decisão. E o peso que você carrega é maior do que qualquer homem deveria suportar, grão-mestre. E, no entanto, você o faz. Às vezes, precisamos ir além quando os tempos são difíceis. Poldor os conduziu pelos diversos corredores dos aposentos do observador, parando em frente a uma porta aberta. Quarto da vigia Thalia, disse Poldor, empurrando a porta. O quarto não parecia muito diferente dos outros, embora um pouco desarrumado e precisando de uma limpeza. Mas Kalimvar não culparia Thalia por isso em um momento como aquele. Não consigo entender a necessidade dessa urgência, Poldor. O homem assentiu com a cabeça. Pensei o mesmo, a princípio. Mas quando fui sair, chutei o pé da cama, desajeitado como sou. É oco. Poldor ajoelhou-se e bateu na perna direita aos pés da cama de Thalia. A princípio, o nó do dedo do homem produziu um baque seco, mas à medida que ele descia, um eco abafado soou lá dentro. Você a chama de traidora por ter uma cabeceira de cama oca. Não, eu a considero uma traidora por possuir isso. Poldor manobrou o painel de madeira na parte interna da cabeceira da cama, até que um segmento se soltou com um clique. Quando o homem se levantou, os olhos de Kalimvar se arregalaram. Poldor estendeu dezenas de páginas rasgadas, todas amarradas com barbante. Mas as páginas não eram nada, não comparadas à pedra preciosa sem brilho que ele tinha na outra mão. Kalimvar não conseguia acreditar no que estava vendo. Ele até podia, mas não queria. Considerar a possibilidade de Thalia ser uma traidora e saber que ela era eram duas coisas diferentes, algo que Kalimvar só havia percebido naquele momento. Efialtir realmente havia encontrado um jeito de entrar no templo de Achiron. Kalimvar estendeu a mão e pegou a gema. Estava vazia. Nenhuma luz vermelha emanava de seu núcleo, e ele não conseguia sentir a corrupção irradiando de dentro. Talvez nunca tivesse sido usada. Mas como havia parado nas mãos da observadora Thalia? Como havia chegado a Ardou? Kalimvar virou-se e saiu furioso da sala, segurando a pedra preciosa firmemente nas mãos. Huon e Ildris correram atrás dele, com Poldor atrás deles, e naquele instante, Achiron despertou em sua mente mais uma vez. Isto tem de acabar agora, meu filho. Efialtir não pode criar raízes no meu santuário. Onde ela está? Exigiu Kalimvar,
enquanto atravessava as portas da antecâmara dos observadores para o salão. Ela está na aldeia, respondeu Poldor, respirando com dificuldade. Na vigília. Onde? Na praça em frente ao The Salted Sparrow. Kalimvar empurrou o portãozinho embutido nas grandes portas do templo e desceu as escadas com fúria. A chuva estava fria contra a pele de Kalimvar, mas a raiva que pulsava dentro dele pouco se importava com isso, em parte de Achiron, em parte sua própria. As pessoas que ele passará os últimos 700 anos protegendo traíram, mataram uma das poucas pessoas que ele chamara de amigo. Lanternas brilhavam por toda a cidade, a luz da lua de sangue flutuando languidamente sobre os telhados. Os aldeões levaram os punhos à testa enquanto Kalimvar e os outros passavam, mas Kalimvar não parou. Centenas de pessoas estavam reunidas na praça em frente ao The Salted Sparrow, cercadas por velas. Elas permaneceram de pé enquanto um observador narrava uma história, cujas palavras Kalimvar não ouvia em meio às batidas aceleradas de seu próprio coração. Observadora Thalia, ele rugiu, sua armadura de sentinela emanando do sigilo em seu peito. Ao som do grito furioso de Kalimvar, todos viraram a cabeça bruscamente. A multidão se abriu, deixando Thalia sozinha com uma vela nas mãos e uma expressão de puro terror no rosto. O capuz da jovem estava puxado, e a chuva batia com força contra ele. O que é isto? Kalimvar atirou a pedra preciosa, que deslizou pelo chão e parou aos pés de Thalia. Essa mulher os havia traído. Ela havia traído Achiron, traído seu povo, mas acima de tudo, havia traído Gildrick. Nunca vi isso antes. Eu não. Ela cambaleou para trás quando Kalimvar se aproximou, deixando cair a vela sobre a pedra, a cera espirrando, a chama ainda acesa. Não minta para mim. Kalimvar agarrou-a pela garganta e ergueu-a no ar, sua armadura de sentinela fazendo parecer que ele estava levantando uma pena. Não sou, ela disse com a voz embargada, os olhos arregalados de medo. Como você pôde matá-lo? Kalimvar não fez nenhum esforço para esconder a raiva fervilhante em sua voz. Ele era bom. Ele era gentil. Ele te tratava como igual. Acabem com isso, pensou Achiron. Ela é uma escrava de Efialtir. Destruam-na. Kalimvar ignorou as palavras do deus. Responda-me, rugiu ele novamente. Eu não sei o que você está, não ouse mentir. Não sou, grão-mestre. Thalia puxou os dedos da manopla de Kalimvar, com as pernas penduradas, a chuva batendo com mais força contra ela. Por favor. Eu sei o que você fez. Sua traição não está em questão aqui, criança. Suas razões são. As provas poderiam ter sido plantadas. As páginas poderiam ter sido rasgadas por outra pessoa, e a pedra preciosa também. Mas aquele compartimento na cama de Thalia, aquilo lhe indicava um plano, uma necessidade de se esconder. Kalimvar soltou o pescoço de Thalia e a deixou cair sobre a pedra com um baque surdo. Ele se virou e agarrou a pedra preciosa, olhando para o seu centro vermelho opaco. Destrua-o! Rugiu Achiron em sua mente. A presença do toque de Efilatir naquele lugar acendera uma chama dentro de Achiron. Queime a corrupção da minha casa. Kalimvar cerrou o punho e a gema se estilhaçou em sua manopla. Lembranças de Gildrick passaram por sua mente, da bondade e generosidade do homem, de sua consideração e altruísmo. A mente de Kalimvar se deteve na lembrança mais antiga, de um menino de 14 verões, magro e franzino, mas com um sorriso de orelha a orelha. Aquele menino havia se tornado um homem, e aquele homem havia se tornado um amigo que confiara em Kalimvar para protegê-lo. A dor é o caminho para a força, disse Achiron. Kalimvar abriu a mão e deixou os fragmentos da gema caírem no chão. Uma fúria o percorreu como um rio de fogo derretido, queimando suas veias e turvando sua mente. Ele se virou e soltou um rugido gutural, sua lâmina da alma se formando em seu punho. Ele brandiu a poderosa lâmina, uma luz verde brilhando na chuva que caía. Thalia gritou, mas silenciou quando Kalimvar interrompeu o arco de sua lâmina da alma, pouco antes de atingir sua cabeça. A lâmina pairou a um fio de cabelo de seu pescoço, enquanto ela permanecia ajoelhada sobre a pedra. Uma névoa verde emanava da superfície, e um trovão ecoou pelo céu. Faça isso, ordenou Achiron. Kalimvar não disse nada, mantendo a lâmina no lugar. Thalia olhou para ele com os olhos suplicantes. Ao seu redor, os cidadãos de Ardou formavam um círculo despedaçado, prendendo a respiração, olhando fixamente. Até mesmo Rum, que estava atrás dele, não disse nada. Mais lembranças de Gildrick passaram pela mente de Kalimvar. Ela é uma serva de Efialtir, e você fará o que lhe for ordenado. A voz de Achiron era calma,
mas definitiva. Ela assassinou o observador Gildrick. Ela quer que Efialtir cruze o véu entre os mundos. Sua tarefa é acabar com ela antes que isso aconteça. Não, sussurrou Kalimvar. Você fez um juramento, Kalimvar. Você fará o que lhe for exigido. Eu não farei isso. A mão de Kalimvar permaneceu firme, a chuva tamborilando contra sua lâmina da alma, uma névoa de luz verde se formando. O dever dos fortes é proteger os fracos. Ela não é fraca, minha filha. Foi a sua fraqueza que a trouxe até aqui. Ela é uma alma de Ardou. É nosso dever solene protegê-la de Efialtir. Falhamos nesse dever, mas não falharei com ela agora. Não me desafie, Kalimvar. É pela minha vontade que você ainda respira. Um homem não deve simplesmente desejar viver. Ele deve desejar viver de uma maneira que considere correta, sussurrou Kalimvar, enquanto os cidadãos de Ardou ainda o cercavam, olhando para ele como se tivesse enlouquecido. Foi Veratin quem lhe dissera aquelas palavras séculos atrás, e elas se gravaram na alma de Kalimvar. Isso não está certo. Então, arrancarei a vida de seus ossos, queimarei o sigilo de sua alma e o deixarei morrer como deveria ter morrido antes que eu salvasse sua vida. Efialtir está muito perto. Não posso permitir a rebeldia. Então faça, rugiu Kalimvar, sangue escorrendo do pescoço de Thalia enquanto sua lâmina da alma tremia em sua mão. Faça e acabe com isso. O sigilo de Kalimvar se acendeu em uma pulsação de energia ardente, uma luz verde engolindo sua visão. Num instante, ele se viu em meio a um oceano de areia prateada sem fim. Ao seu redor, torres de cristal se elevavam em direção ao céu, com centenas de metros de largura e o dobro dessa altura. Achiron estava diante dele, vestido com aquela reluzente armadura verde com ombreiras de sol flamejante, seu semblante severo e severo. Depois de todo esse tempo, você me daria as costas. Virar as costas para você. Kalimvar se deixou levar pela raiva. Eu dei minha vida a você. Eu te dei essa vida, Voran Trace. Eu te fiz o que você é. Eu me forjei, construí minha força nos rios de sangue que derramei em seu nome. Dediquei-lhe 700 anos de serviço, de devoção eterna. Quando Efialtir se abateu sobre este mundo, eu me coloquei em seu caminho e não cedi. Quando meus irmãos e irmãs foram massacrados na última lua de sangue, lutei com cada fibra desta vida que você me deu. Onde você estava? Achiron encarou Kalimvar, inflexível, seus olhos verdes observando. Onde você estava? Kalimvar rugiu. Quando Veratin morreu em seu nome. Onde você estava? Quando Ilarin morreu, quando Tarron foi puxado para aquela fenda, quando Gildrick foi assassinado, onde você estava, Achiron? Eu estava lutando uma guerra que você não pode ver. Quando morrermos, você se importa? É claro que me importo, meu filho. Meu amor pelo seu mundo é a única razão da sua existência. Será mesmo? Ou somos apenas ferramentas para serem usadas e descartadas? Armas a serem usadas em uma guerra entre deuses. O dever dos fortes é proteger os fracos, grão-mestre Kalimvar. Eu conheço meus malditos juramentos. A fúria consumia Kalimvar. A dor é o caminho para a força. Eu carreguei mais dor do que qualquer alma deveria carregar. Vi meus irmãos e irmãs morrerem repetidas vezes ao longo dos séculos, e ainda assim não vacilo. Kalimvar aproximou-se do Deus. O dever dos fortes é proteger os fracos. Eu encarnei esse juramento desde antes de proferir essas palavras. Essa mulher não é a fraca, minha filha. Ela é escrava do Deus que nos traiu a todos. Ela é uma criança. Uma criança que matou o observador Gildrick. Nenhuma decisão é simples, disse Kalimvar, repetindo as próprias palavras de Achiron, sem jamais desviar o olhar do Deus. Preto e branco não existem. Vivemos em um mundo de tons de cinza em constante transformação. Achiron olhou para ele em silêncio. É a minha alma que carregará o peso de cada vida que eu tirar. A minha alma. Não a sua. Lutarei por vocês, como sempre lutei. Enfrentarei a sombra, como sempre enfrentei. Sou um guerreiro, sou o seu guerreiro, mas não sou o seu executor. Não massacrarei a sangue frio uma jovem de 20 anos. Não serei esse homem. Porque o dia em que eu me tornar ele será o dia em que não merecerei mais portar este sigilo. Kalimvar pressionou a mão contra o peito. O dia em que eu me tornar esse homem será o dia em que perderei de vista o motivo pelo qual estou lutando. E desde que a lua de sangue surgiu, cheguei muito perto disso. Então, ou me aceitam como sou, ou me matam agora.
Arranquem o sigilo do meu peito e deem-no a alguém que considerem digno. Kalimvar cerrou o punho e encarou o deus guerreiro. Estou cansado e gostaria de descansar. Achiron respirou fundo, sua expressão imóvel e indecifrável, e o silêncio pairou entre eles até que, finalmente, o deus disse: ainda não é sua hora. O sigilo de Kalimvar pulsou novamente, a luz verde brilhou em seus olhos, e ele estava mais uma vez na praça de Ardou, sob a chuva torrencial. Sua lâmina da alma ainda estava levemente pressionada contra a pele do pescoço de Thalia, uma névoa verde emanando de sua superfície. Kalimvar recolheu sua lâmina da alma e olhou para a jovem. Irmã Capitã Huon, leve a observadora Thalia para celas. Os demais, durmam. Kalimvar virou-se e caminhou de volta em direção ao grande templo, ignorando os murmúrios que surgiam ao seu redor. Seu coração galopava como o de um cavalo, e suas mãos tremiam. Arden acordou sobressaltado na cama quando Kalimvar abriu a porta com um estrondo. Grão-mestre, o que foi? Você deve ir até seu irmão. Diga a ele que preciso dele aqui. Faltam 5 dias para a lua de sangue se pôr, e precisamos estar prontos. Nada mais importa.